Te conto também se há verdade na informação que vem da Europa de que o Chelsea quer contratar um jogador do Cruzeiro. Olha, Caio Jorge, Fabrício Bruno e o Romero, denunciados pelo STJD. Tá aí, ó. Caio Jorge vai ser julgado no STJD. A punição pode chegar a 18 jogos por gesto e agressão, né? Naquele Atlético e Cruzeiro, que ele fez assim, ó, que o árbitro estava roubando, e pela agressão que ele cometeu. Aí eu pergunto para você, torcedor do Cruzeiro, torcedor mineiro, torcedor gaúcho, pernambucano, baiano, goiano, por que não puniram o Vitor Roque por homofobia, o Bruno Henrique por falcatrua em apostas e vão punir o Caio Jorge e o Romero por terem feito um movimento dizendo que o árbitro estava roubando? Por quê? Porque eles não jogam em times de Rio e São Paulo? Porque o Caio Jorge é um grande jogador e o Romero também, né? Assim como é o Bruno Henrique, assim como é o Vitor Roque. Aliás, o Caio Jorge é até melhor que o Vitor Roque, ele é artilheiro do Brasileirão. Então fica essa pergunta, eles vão fazer a mesma coisa? Vão absolver o Caio Jorge ou o Romero? É o que a gente espera. O Fabrício Bruno não vai dar nada, que é um lance de jogo lá, é uma suspensão que ele já cumpriu. Então, STJD, qual a moral que você tem para punir o Caio Jorge, para punir o Romero? Na minha visão, nenhuma. Não punir um caso mais grave da história, que é o Bruno Henrique, falcatrua de apostas, que está denunciado pela Polícia Federal. Não punir o Vitor Roque, homofóbico, homofobia, é crime, né? Eu acho que até algum advogado aí do São Paulo deveria entrar com a queixa-crime contra ele e processá-lo na justiça comum. Porque ele cometeu um ato de homofobia contra a torcida do São Paulo, como o Lianco cometeu contra a torcida do Atlético do Cruzeiro, no Atlético Mineiro e Cruzeiro, em que ele ficou se maquiando na frente da torcida do Cruzeiro, insinuando algo, né? Deveria ter sido denunciado no STJD, mas ninguém o fez. Então, realmente, é um campeonato desmoralizado, é uma CBF desmoralizada e um STJD que não representa ninguém. Não representa ninguém. Os clubes têm que formar uma liga, eles têm que formar um quadro de árbitros, formar um tribunal para que possam julgar com critério, igualdade e isonomia todas as questões, e aí acabou o problema. Não é porque a gente sabe, no tribunal o cara é flamenguista, o outro é palmeirense, o outro é botafoguense, o outro é cruzeirense, o outro é atleticano, o outro é internacional. Né? Os caras não julgam, imagino eu, pelo que a gente vê, não julgam com isenção, julgam pela camisa. Né? Complicado. Thales Cunha, já se lembrando que o Gustavo Gomes quase quebrou a perna do Wanderson, não deu nada. Não foi nem citado. Não foi nem citado. O árbitro nem falta ia dar. Só deu porque o carrinho Marca entrou em campo e aí eles perceberam a gravidade da contusão, tanto é que tirou, né, o Wanderson do campeonato. Só na próxima temporada, assim como o Pedro do Flamengo, hoje saiu a notícia, uma contratura muscular, está fora, né, por lesão, fora do resto da temporada, mas vale lembrar que os 3 títulos que o Felipe Luiz ganhou com o Flamengo foram sem o Pedro. Então já é um alívio. É um grande jogador, mas o Pedro sempre nas horas decisivas ele não está. Né? E o Felipe Luiz foi campeão no Flamengo sem ele. Então vamos ver o que vai dar. Joaquim Ferreira, filho, já estão visivelmente tentando prejudicar o Cruzeiro. Agora outra coisa. Até eu vou botar o Rodrigo na roda. A informação que eu tinha era de que a punição seria apenas no Campeonato Brasileiro. Já o Rodrigo disse que hoje ouviu um jurista dizendo que é competição nacional, ou seja, como o Brasileirão vai acabar dia 7 de dezembro, não dia 1º, sei lá, agora em dezembro, e o primeiro jogo da Copa do Brasil é dia 10, então eles podem suspender o Caio Jorge e o Romero numa possível semifinal de Copa do Brasil. Não é possível não, na semifinal da Copa do Brasil. É outro absurdo. A informação que eu tinha é de que ele só poderia pegar, caso fosse suspenso, no Campeonato Brasileiro. Aí cumpriria a pena no que vem. É o caso do Cristiano Ronaldo. Foi expulso no penúltimo jogo das eliminatórias, não jogou contra a Armênia, né? Eles vão dar uma punição para ele na Copa do Mundo. Primeiro jogo que tiver oficial do Portugal, ele está suspenso. Já cumpriu a suspensão, mas como foi cotovelado, eles podem dar uma pena maior. Então é por aí. Rodrigo, entra na tela aí comigo, você conversou com o jurista, eu quero a sua opinião
Fala aí, Gessi, Tudo bem, tudo bom? Rodrigão? Beleza? Boa noite a todo mundo aí. Cara, Gessi, na verdade eu não conversei. Eu vi a postagem do meu amigo aí de BH, inclusive, o Thiago Fernandes. Ele estava conversando exatamente falando sobre isso. E me remete, Gessi, a situação que eu até estava comentando com você, do caso Everton, da Portuguesa, aquele polêmico caso da Portuguesa, que ia ser rebaixada, que não foi. E tudo começou exatamente por causa de uma escalação irregular do André Santos, na época jogador do Flamengo, que foi expulso, se eu não me engano, acho que foi o contrário a situação dele, tá? Posso estar enganado. Ele foi expulso na Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado, ou a competição terminou. Não, o Flamengo deve ter sido eliminado. E a próxima competição nacional que ele teria seria o Campeonato Brasileiro. Portanto, ele teria que cumprir a suspensão nacional no campeonato do mesmo nível, da mesma hierarquia. E o Flamengo escalou. Então, o problema seria mais ou menos esse. Então, seria mais ou menos a mesma coisa. O Campeonato Brasileiro já teria se encerrado e a próxima competição nacional seria a Copa do Brasil. Me parece que é nesse sentido, tá, Geice? Então, é uma coisa que tem que ficar atento, sim. Sabe que juridicamente existem milhares de artimanhas que os nossos amigos advogados conseguem arrumar, mas o que eu ouvi hoje foi exatamente isso. Mas eu acho também o seguinte: se houver uma punição, é claro que o Cruzeiro vai pedir um efeito suspensivo. Se todo mundo pediu, o Bruno Henrique estava condenado a 12 jogos. Lógico. Foi jogando com efeito suspensivo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, pô. É óbvio, isso aí não tem a menor dúvida. Primeiro que eles teriam que ser absolvidos a partir do... O tribunal não tem mais moral para nada, Rodrigo. Concordo. O STJD tem moral para quê hoje? Concordo com você. Eu vou até fazer de um advogado do diabo, JC. Eu acho que o Caio Jorge, o que ele fez, não estou nem falando do gesto, estou falando da agressão que ele fez. Ele merece uma punição, tá? Não de 19 jogos, porque isso aí é a pena máxima. Eu até acho que ele merece uma punição. Agora, se você botar na balança o que aconteceu com o Bruno Henrique, por exemplo, acaba se tornando uma coisa, dois pesos, duas medidas. Porém, a gente também tem que ser sincero, porque não é porque se cometer um erro que todo mundo tem que seguir o exemplo do erro. A gente tem que criticar o erro, não o acerto. Mas eu acho que 19 jogos seria um absurdo completo. Mas tem um detalhe, a gente tem que criticar o erro, não o acerto. Né? Mas, claro, se eles não puniram um jogador do Flamengo e do Palmeiras, por que vão punir do Cruzeiro? Eu acho que o caso do Bruno Henrique... Ou do Grêmio, ou do Inter, por quê? Sim, eu acho o caso do Bruno Henrique muito pior. O tribunal se colocou numa posição em que ele não tem mais o direito de julgar ninguém. Ele não tem mais moral para julgar ninguém. Porque o caso do Bruno Henrique é batom na cueca, é gravíssimo, e o do Vitor Roque também é crime. Homofobia é crime, porra. Sim, não estou discutindo isso, não. A gente tá diante de um absurdo tão grande que a gente fica discutindo que não deu, que todo mundo tem que ser errado. Sabe, o paradoxo que o tribunal nos coloca é exatamente isso. Então, eu acho que deveria ter sido punido o Bruno Henrique com uma pena gravíssima, elevadíssima. O Vitor Roque, eu acho que é um caso diferente, porque é um caso esportivamente nem tanto, mas deveria ter sido punido ou com uma multa, ou com uma pena de alguns jogos. E o caso do Caio Jorge também tem que ser punido. Mas, diante do cenário que foi criado pelo STJD, a gente fica, qual é o parâmetro? Qual é o peso que está sendo colocado em cada situação? Então, é o critério. Exatamente. Então, sabe... Eu não acredito mais em CBF, não acredito mais em tribunal, não acredito. Eu não acredito na justiça brasileira, se você mais radical do que você. E essa história de que o Chelsea quer contratar um meio atacante do Cruzeiro. Nessa quarta-feira, Fabrício Romano informou que Felipe Moraes, meia de só 17 anos de idade, do Sub-17 do Cruzeiro e da seleção brasileira, interessa ao poderoso clube inglês. O jogador é titular absoluto da seleção que disputa a Copa do Mundo da categoria. Tem inclusive 2 gols marcados. O Brasil tenta a conquista do seu 5º do título da Copa do Mundo Sub-17. Multa rescisória do Felipe Moraes com o Cruzeiro é de 620 milhões de reais, atleta representado pelo Paulo Pitombeira. E a ideia, segundo o Fabrício Romano, do Chelsea seria identificar novos alvos com potencial do Estevão. Mas, porém, contudo e todavia, posso assegurar para vocês, depois de conversar com pessoas do Cruzeiro, que não há sondagem, proposta, nem sequer um contato preliminar do Chelsea para com o Cruzeiro.
Essa notícia acabou pegando a todos no Cruzeiro de surpresa. Se fosse haver a possibilidade de uma proposta, o Cruzeiro imagina que já teria existido algum contato. Então, o Cruzeiro olha hoje com desconfiança para tal possibilidade. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Rapaziada, encerramos por aqui mais um vídeo no nosso China Azul, trazendo as informações mais importantes do dia com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo o que aconteceu nos bastidores e dentro de campo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não ficar fora de nada. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!